Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gladson e gostaria de saber o que você realmente sabe sobre a Bíblia. A Bíblia Sagrada é a regra de fé e prática da vida de todos os cristãos. É o livro mais lido e vendido em todo o mundo, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil. E hoje nós podemos encontrar uma grande variedade de Bíblia. Não sei se é do seu tempo, mas eu me recordo quando estudava ainda no ensino fundamental, na escola pública, há muito tempo atrás, eu recebi um pequeno exemplar da Bíblia Sagrada com capa azul e vinha com Salmos, Provérbios e o Novo Testamento. Bom, existe uma associação cristã chamada de Gideões Internacionais, formada por homens e mulheres de negócio, dedicado na distribuição das Bíblias em hotéis, escolas, hospitais, presídios e com atuação em mais de 200 países e tradução em mais de 90 idiomas. Mas com o passar dos anos, eles estão sendo proibidos de distribuir exemplares da Bíblia Sagrada em escola e em diversos países. Mas, mesmo com tanta facilidade de se adquirir uma Bíblia, seja sendo através de fazer o download ali de um aplicativo e você escolhe a versão, seja comprando na internet, você escolhe a melhor versão que se identifica com você, ou ainda indo até uma livraria e comprar e adquirir ali a Bíblia a qual você se identifica mais. Mesmo com tanta facilidade, com tanta disponibilidade, poucos entendem de onde ela veio e quão importante ela é. A Bíblia ela foi escrita por mais de 40 autores diferentes, profetas, reis, agricultor, pescador, médico, ao longo de mais de 1.600 anos. Mas como isso aconteceu? Como Deus revelou os seus pensamentos para que eles fossem escritos por homens? E como passou de geração em geração? Será que ela é realmente precisa? Como sabemos que podemos acreditar que ela é verdadeira? E se for verdadeira, o que isso significa para mim e para você? Deus se revelou pela primeira vez na comunicação verbal registrada, está em Gênesis 1:28, após Deus criar o homem e a mulher, Adão e Eva. Ele os abençoou e falou para eles frutificar, multiplicar e encher a terra. Foi a primeira comunicação verbal de Deus com a sua criação, com o homem e com a mulher. Mas se Deus não tivesse essa predisposição, essa iniciativa de se revelar, o homem por si só jamais teria conhecido Deus. E Deus ele se revelou e se revela de diversas formas. Revelação geral e revelação especial. A revelação geral é a criação de Deus, a sua obra maravilhosa, a sua grande obra perfeita, a criação. E a revelação especial se dá de forma verbal, a qual Deus comunicou com o homem, e também através da sua escritura, através da sua palavra, Deus guiando o homem. As primeiras palavras da Bíblia foram escritas em papiros, que é uma planta do Egito, e em couro. Mas o que separa a Bíblia de outros livros, já que outras religiões também possuem livros que os guiam, que as direcionam?
Será que as palavras da Bíblia tinham origem na mente de quem as escreviam, como, por exemplo, Moisés ou Daniel? Deus estava envolvido diretamente na escolha das palavras ou apenas nos pensamentos? Bom, o processo usado por Deus para comunicar sua mensagem ao homem através da sua mensagem escrita é chamada inspiração, uma palavra que vem da própria Escritura em 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E há uma palavra no grego chamada de theopneustos. Theos, Deus, pneustos, inspirada, assoprada por Deus. Mas o que é interessante a respeito da palavra é que tem a conotação não só de respiração, mas de inspiração. E não apenas Deus inspirando, produzindo, mas Deus respirando dentro do homem a quem a revelação está sendo dada. Literalmente, Deus falando através do Espírito Santo, que está falando através de um homem para os homens. Um ato de Deus muito misterioso, miraculoso, sobrenatural. Mas sem a inspiração, a Bíblia ela não teria a autoridade divina sobre a vida dos homens, para ser a base para que eles acreditem e vivam como ela requer. Em 2 Pedro 1,21, a Bíblia diz que ela não teve origem na vontade humana, mas homens de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Os escritores, eles usavam seu próprio vocabulário, seu estilo verbal. Então dá para reconhecer pela linguagem, por exemplo, os escritos de Paulo e distinguir, diferenciar do escrito de Pedro. Então, nós sabemos que Deus não estava ditando, seriam todos iguais. Deus permitiu que eles usassem seus próprios estilos individuais, mas Deus os influenciou para que o que eles escrevessem, aquilo que o próprio Deus queria que eles escrevessem. Ou seja, Deus assoprou sobre eles, no sentido de que era a sua comunicação que fluía pela pena, pela caneta. Então, cada um, usando o seu estilo, foi como se Deus usasse lápis e caneta de cores diferentes. Portanto, Deus usou diferentes autores e diferentes estilos para criar a sua palavra. Mas os autores das escrituras, eles ouviam a voz de Deus enquanto as escreviam, sua palavra? Eles usavam outras fontes para escrever? Por que meio ou por qual meio Deus dizia aos escritores as palavras exatas que queriam que eles usassem? Bom, Deus usou diferentes meios. A comunicação direta, podemos ver isso bastante no Antigo Testamento, quando vemos que diz: a palavra veio a mim, dizendo. Então o profeta a escrevia. E Lucas, ao escrever o Evangelho, ele usou de pesquisa. Lucas usou pesquisas para ajuntar toda a documentação relacionada à vida de Cristo. Então Deus também usa esses meios juntamente com a sua inspiração. Havia pesquisas, entrevista, conversa entre eles
quando Lucas escreveu o Evangelho. A Bíblia, ela é de fato a palavra de Deus. E há duas razões para que possamos acreditar que ela é a palavra de Deus. A primeira, ela é testemunha dela mesma, ela se autotestemunha. A segunda, o testemunho interno. Este é o trabalho do Espírito Santo. Ele me convence que o que a Escritura diz dela mesma. O Espírito Santo, ele não adiciona conteúdo à Escritura e nem mesmo nos ajuda a interpretar. Ele nos convence que as Escrituras, essas palavras realmente são a palavra de Deus. Deus é tão complacente que até mesmo em nossa descrença, ele nos dá evidência para fortalecer a nossa fé. Eu não conheço nenhum outro livro que tem profecias e muito menos profecias cumpridas, especialmente com relação à primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. São mais ou menos 300 profecias no Antigo Testamento que já foram cumpridas sobre a vinda de Cristo. Então, isso também são evidências que a Bíblia é verdadeira. Ela foi escrita no decorrer, num período de 1600 anos, com autores diferentes, em diferentes tempos, diferentes estilos de vidas, diferente educação, diferentes profissões. Não tinham como se comunicar uns aos outros ao longo de 1600 anos. E de Gênesis a Apocalipse, o que podemos observar, o que percebemos em todo esse período é que o tema que ecoa é o plano de salvação para a redenção da humanidade. Então, a Bíblia, ela é de fato a palavra de Deus. Bom, obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no nosso canal, dê o likezinho aí, o joinha, e logo mais estarei publicando mais outros vídeos. Até lá e tenha um excelente dia. Tchau, tchau.